Boa noite, meus queridos e amados irmãos. Gratos somos por mais um ano, que se inicia, pelo privilégio de estarmos reunidos, proclamando as boas novas. Gostaria de, primeiramente, pedir para que todos os irmãos compartilhem esse link, para que possamos também permitir que outras pessoas tenham acesso à palavra de Deus e ao culto. E lembrá-los que ainda estamos, durante as quarta-feiras, ainda de forma online apenas. Vamos agradecer, vamos louvar e vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez. Eu convido a todos, nesse momento, para louvarmos a Deus com o hino 395, Jesus, Pastor Amado. Pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti, com penas e malícias de nós bem longe vão, nenhum desgosto impeça a nossa comunhão, pois sendo resgatados por um só Salvador, devemos ser unidos por santo e forte amor, olhar com simpatia os erros de um irmão e todos ajudá-lo com terna compaixão. Jesus suavemente ensina-nos a amar e faz-nos bem dispostos também no perdoar. Oh, quanto carecemos do auxílio do Senhor, unidos suplicamos a Ti por esse amor. Senhor, se a igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Assim o que pediste em nós se cumprirá. O mundo em nós, teus filhos, então distinguirá. Amém? Essa é a vontade do nosso Deus, que nós sejamos distinguidos pelo amor de Cristo e transbordemos esse amor às outras pessoas. Com esse pensamento, vamos curvar as nossas frontes e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente, ó Pai, em todas as horas, inclusive nas tribulações. Estamos, ó Pai, reunidos para engrandecermos o Seu santo nome. Que tudo, Pai, que tenha atrapalhado a Tua igreja de progredir, de seguir em frente, que é a desunião, a discórdia, a falta de perdão e amor, seja retirado esse ano, Pai. E que Seu Santo Espírito, o nosso Consolador,
um outro Consolador, como Deus Pai e Filho, esteja conosco e nos conduza para que essa igreja seja verdadeiramente luz e sal para esse mundo, ó Pai. Continua, ó Pai, conosco, nos guie, traga uma mensagem, ó Pai, de esperança aos nossos corações, para que reflitamos e obedeçamos, ó Pai, a sua vontade. Perdoa as nossas faltas e falhas, é o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, essa noite eu gostaria de refletir com vocês. O tema da pregação é Jesus, o nosso pastor. Nós precisamos entender que se nós não colocarmos Cristo em primeiro lugar em nossas vidas, nós infelizmente não faremos parte no céu dessa grande igreja. E o Salmo 23, meus queridos irmãos, ele tem sido intitulado a obra-prima dos Salmos de Davi, por ser um dos mais belos hinos já compostos, que descreve a terna e amorável relação, aqui que eu gostaria de frisar aqui com meus queridos irmãos, a relação entre Cristo e seus seguidores. Então esse salmo ele vai se concretizar e fazer diferença na sua e na minha vida, somente a partir do momento que eu for declaradamente um seguidor de Cristo. Senão, ele não se fará presente em minha vida. Isso se fez presente na vida do nosso querido irmão Davi, o segundo coração de Deus. O Davi, ele certamente escreveu esse salmo na sua experiência, primeiramente como pastor, cuidando das ovelhas do rebanho de seu pai. Ali teve muitas experiências, e o cuidado com as ovelhas, com os animais, e principalmente com esse animal específico, que é totalmente dependente, é bem diferente em relação aos outros animais. Notem que a ovelha, ela precisa de cuidados constantes e é dependente e confia. Essas são as características daqueles que querem estar com Cristo. Dependência e confiança. Outra questão, os outros animais nós sabemos que eles se defendem, né? O boi ele se defende, ele tem a sua força, seu chifre. O leão também caracterizado pela sua força, a sua garra. Até os próprios pássaros têm o seu bico, a sua asa, mas a ovelha não. Ela não se defende. Nós queremos refletir sobre isso. Se nós nos colocarmos como ovelhas nas mãos do bom pastor, certamente nós teremos esse salmo declarado do nosso coração diretamente no trono de glória de Deus. Assim como fez o nosso querido irmão Davi. Um pastor, geralmente, o que ele faz pela ovelha? Ele providencia-lhe a água e a postagem. Ele dá-lhe o abrigo contra as tempestades. Defende-a dos animais e dos perigos e dos assaltos. Cura-lhe os ferimentos. Quando desgarra, busca até encontrá-la e a traz de volta ao seu redil. Notem que essa dependência ela precisa existir e nós precisamos aprender a sermos também dependentes de Cristo, como essa ovelha representa aqui para nós essa noite. Nós iremos ler agora, meus queridos irmãos, Salmos, capítulo 22, o versículo 1. Esse salmo, ele está se referindo a Cristo e o seu sofrimento na cruz do Calvário. Então notem que o Salmo 22, ele aponta para Cristo na cruz do Calvário. Eu vou ler apenas o primeiro texto, depois vocês podem ler inteiro, para a gente traçar um paralelo aqui. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim, da minha salvação? Aliás, as palavras de meu bramido. Isso foi o que Cristo disse. Essa foi a palavra de Cristo, que morreu por nós e apontava para o Messias, que estava no passado
Isso se concretizou. E tem uma relação entre o Salmo 22, o 23 e o 24. Por quê? O Salmo 22, ele aponta para a cruz. O que Deus fez e realizou na cruz por mim e por você? Justificação. O que é justificação? Ele pagou com a sua vida a morte que estava para ser paga com a minha vida e com a sua vida. Nós estávamos condenados, então ele nos justificou. O preço pelo pecado, mas a nossa natureza, infelizmente, ela continua pecaminosa. Então, a justificação é aceita quando nós aceitamos também a santificação. E o Salmo 23, ele vem falar para nós em relação ao ministério de Cristo presente. O ministério de Cristo presente. Então nós vamos nesse momento abrir aqui no Salmo 23, dos versículos 1 em diante, para nós refletirmos sobre essa mensagem essa noite. Então, como eu disse aqui, ela representa também as três fases, né? A justificação e a santificação, que agora está aqui explícita através do quê? Do ministério de Cristo que é presente, e tem que estar presente na vida do cristão. Eu só posso mensurar essas palavras como Davi mensurou, se eu tiver Cristo no meu coração. Notem bem que ele diz o primeiro verso aqui, ó. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Há uma aplicação aqui. Ele não diz que o Senhor é o nosso pastor. Singular. Será que Jesus está sendo o seu pastor diariamente? Você está se permitindo confiar nele? Se você confia em Cristo, pode ter certeza que ele vai ser o provedor da sua vida. E esse verso aqui, ele traz o sustento. O sustento da vida do cristão está no seu Salvador. Você começa o ano cheio de projetos e de sonhos. Mas se você não tiver, primeiramente, Cristo como o seu sustento, reconhecendo quem Ele é e quem você é, infelizmente, você não obterá sucesso por completo. Nós vamos estudar sobre isso aqui. No versículo 2, ele diz o seguinte: Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Aqui no versículo 2, nós temos que entender que o único descanso e tranquilidade só é provida por Cristo. O mundo, ele pode estar agitado, conturbado, como de fato está, mas nós só iremos encontrar tranquilidade e a paz que excede todo entendimento se nós tivermos o mesmo entendimento que Davi tinha, com o coração aberto a Cristo, reconhecendo que Ele era o seu pastor. Engraçado que as ovelhas, elas têm medo de águas turbulentas. Elas não entram, elas têm medo de se afogarem. E é isso que ele está querendo dizer aqui. O mundo é esse misto de águas turbulentas, agitadas, causa medo. Mas Cristo, ele leva o seu filho mediante essas tribulações da vida, mediante esses rios agitados da vida, para um lugar tranquilo. Um lugar que te traz segurança e paz. Continuando aqui, o Salmo 23, o versículo 3, refrigera minha alma, traz paz à minha vida.
Davi sabia onde ele encontrava paz. E nós? Onde nós estamos encontrando paz? Se não for em Cristo, certamente nós não encontraremos, porque Cristo ele é o príncipe da paz. Se todos os cristãos, como nós cantamos naquele hino, tivesse esse entendimento, se colocasse à sua disposição as discórdias, as brigas, o egoísmo, a falta de sensibilidade, de amor, indiferença, ela seria ofuscada e retirada pelo brilho e a presença de Cristo Jesus. É isso que o salmista está querendo dizer para mim e para você. Agora, como conseguir isso? Longe da fonte que é Cristo Jesus. É impossível. É muito bonito nós falarmos a palavra de Deus, confiarmos, mas o ministério de Cristo, ele é presente. Se é presente, ele deve ser presente na minha e na sua vida. Você só terá, meu querido irmão, paz, tranquilidade, se você colocar a sua vida nas mãos de Deus. Quando ele diz aqui também, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do meu nome. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém absolutamente vai ao Pai se não for por Cristo. E você que é uma ovelha, eu não sei, e eu também que sou ovelha, serve para mim, mas nós sabemos no fundo do nosso coração. Lendo mais uma vez aqui, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Quem está te guiando, meu querido irmão? Qual é a vereda da justiça? Qual o caminho que você tem andado? Que você tem trilhado? Será que você está feliz por estar longe de Cristo? Certamente não está. Querido, você só vai encontrar o caminho justo e certo em Cristo Jesus. O mundo ele está cada vez mais pior. A corrupção, a prostituição, a avareza, ela parece que vem tomando conta. Muitas pessoas passam o ano perguntando: meu Deus, onde nós vamos encontrar um governo justo? Devemos orar com certeza, porque esse é um ano de eleição no nosso país, para que Deus nos guie, escolhamos a pessoa certa, mas o grande governador e o único governador para governar homens é Cristo Jesus. Ele é o príncipe da paz e ele também é o nosso juiz e o nosso advogado. Então nós precisamos entender, né, essa questão aqui do refrigério da alma, que também restaura as nossas forças. O que Deus é? É um Deus forte, onipotente. Nós não conseguimos mensurar as suas forças, mas conseguimos entender que quem está em Cristo usufrui dessa força. Notem que Davi, em um determinado momento da sua vida, ele foi, pelo poder de Deus, usado para combater um gigante, urso, um leão. Por quê? Porque ele cria naquilo que ele pregava. E nós? Será que nós estamos buscando forças em Cristo? Ou estamos nadando ou remando contra a maré nesse mundo de incertezas e de insegurança? Reflita sobre isso. Nós só iremos encontrar em Cristo Jesus forças para continuar. E notem que as coisas estão estreitando. Cada vez o mundo está mais complicado. O pecado vem aumentando consideravelmente. Mas o príncipe da paz retornará no momento correto para colocar as suas mãos sobre
a justiça correta sobre esse mundo. E aqui, meus queridos irmãos, no versículo 4, ainda que, isso Davi falando, eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, teu bordão e o teu cajado me consolam. O grande sentimento de Davi ao expressar nesse verso aqui é que ainda que a gente passe por tribulações, por lutas, por dificuldades, por sofrimento, traição, Deus colocará no meio e no seu coração a coragem para enfrentar, pelos méritos de Cristo Jesus, as situações da vida. Por quê? Porque ele diz aqui no verso, porque o Senhor está comigo. E se Deus está comigo, meu querido irmão, e Ele está contigo também, a vitória está decretada e é certa, meu irmão. Pelos méritos de Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. É acreditar que o autor e o consumador da nossa vida está conosco. Porque Ele prometeu, eis que estareis convosco até a consumação dos séculos, até a volta. Então nós temos que entender e compreender isso. Mas diariamente, obviamente, permitindo que Ele seja o nosso pastor. Não sejamos ovelhas desgarradas constantemente. Que nós possamos lembrar do nosso pastor diariamente. Talvez eu esteja falando para alguém que está desanimado, machucado, ou talvez eu esteja falando para alguém que não conhece esse pastor. Eu desafio você a abrir o seu coração e permitir que esse pastor tome conta da sua vida. Em relação aqui a questão do cajado e do bordão, o pastor conhece muito bem isso. O pastor de ovelha, ele andava com ferro aproximadamente de 60 a 90 centímetros, com a ponta ali para ferir os animais e livrar as suas ovelhas. E quando algumas delas se desviavam, ele puxava também com o cajado. Então, meus queridos irmãos, Deus não vai permitir, se você estiver com Ele diariamente, que as feras desse mundo os devorem, nem a mim também. E se isso acontecer, Ele estará conosco, sofrendo conosco, e na manhã gloriosa, Ele nos ressuscitará. Isso é maturidade, nós temos que aprender a confiar em Cristo. E aqui também, algo no verso número 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Meu querido, quando a ovelha voltava, ela voltava com muitos arranhões, machucados. E o pastor, ele cuidava, ele tratava, ele passava um óleo. E também isso pode para nós servir também, ou compararmos, melhor dizendo, a presença do poder do Espírito Santo e a alegria de quem está com Ele. Olha aqui o que ele diz no final do verso novamente. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, que é o Espírito Santo, o meu cálice transborda. Eu estou cheio de Ti, Pai. Eu estou alegre, estou contente, eu sou um bem-aventurado. É isso que está querendo dizer esse verso, para aqueles que permitem que o bom pastor cure as suas feridas, te preencha
com o Espírito Santo e que você se alegre por estar no caminho certo, porque é o único caminho. Pode ser que no caminho você tenha se deparado com algumas feras escondidas em meio às cavernas da vida, mas tenha certeza que Jesus está ao teu lado. Continuando aqui, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Meus queridos, onde você almeja encontrar um lugar de paz, onde você almeja encontrar uma morada, onde não haverá tempestade que derrube, fogo que queima, enchente que aleve. Aonde? Notem que esse salmo, ele diz o seguinte, que nós vamos ler um verso aqui, no capítulo 24, em relação àquilo que nós havíamos comentado, para nós fecharmos. Então o ministério de Cristo, ele continua presente, ele continua ministrando por nós, no lugar santíssimo. E olha o que o salmista diz aqui: eu tenho alegria em andar com o Espírito Santo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente seguirá o Filho de Deus todos os dias de sua vida. E aí o salmista diz: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aqui é a certeza que ele tinha no seu coração de que iria morar com Deus. A glorificação. Nós falamos da santificação, não falamos? Que é o ministério de Cristo presente e daqueles que fazem parte dia a dia, permitindo que Deus transforme o seu caráter. Aqueles que irão dizer, como Davi disse, nesse momento com a certeza: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Jesus venceu e nós iremos vencer também. E olha o que ele diz ali para nós continuarmos meditando dentro disso que eu estou dizendo aqui. Capítulo 24, versículo... Deixa eu ver aqui. Versículo 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portas eternos. Portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É Jesus. É o nosso pastor. Queridos, o Rei da Glória, ele vai permitir que você ande pelo vale da sombra da morte, mas que você não tema. Ele está te esperando ansiosamente. Não viva uma vida promíscua, sem compromisso com Deus. Ele quer que você e eu sejamos ovelhas, mas ovelhas dependentes de Cristo. Ovelhas que as pessoas olhem e digam: essa ovelha tem um nome, essa ovelha pertence a Jesus. Nós precisamos lembrar que Cristo já preparou o caminho. Aliás, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo representava essa ovelha, que sofreu em toda a sua intensidade em relação à traição, angústia e também, ó Deus, as aflições. Então entenda que Ele abriu o caminho e hoje Ele deseja que eu e você sejamos ovelhas guiadas por um bom pastor. Agora, uma pergunta que eu gostaria de fazer aqui para nós nos localizarmos, para sabermos se nós, de fato, estamos sendo verdadeiras ovelhas e verdadeiros cristãos. Não precisa responder. Apenas reflita
sobre essas características. Essas ovelhas, elas são caracterizadas por fé e conversão. Essas ovelhas permanecem, a de Cristo, né, óbvio, em lealdade a Cristo. Eles são guiados, elas são guiadas, ou nós somos guiados pelo Espírito Santo. São os reunidos da igreja, o corpo de Cristo. Por isso nós não devemos deixar de congregar. E por fim, aqueles que se preocupam com a salvação e a vida do próximo. Pense, medite sobre isso. E tem um pensamento de um rapaz chamado Victor que diz o seguinte: olhei para Cristo e a pomba da paz pousou em meu coração. Olhei para a pomba e a pomba voou. Mais uma vez. Olhei para Cristo e a pomba da paz pousou em meu coração. Olhei para a pomba e a pomba voou. Meus queridos, a minha pergunta, e eu faço para mim, inclusive, a quem ou para quem você tem olhado? Para quem nós temos olhado? Será que nós temos permitido que Cristo seja o nosso pastor? Será que nós confiamos e nós temos um coração agradecido, como o de Davi, que pôde dizer com propriedade tudo isso que disse de dentro do seu coração para Cristo? Que o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta, porque Ele está comigo e contigo essa noite, e Ele quer permanecer, para que sejamos representantes, enquanto Ele não volta nessa terra. E quando Ele voltar, estarmos familiarizados com Cristo, e possamos, como uma grande igreja, viver eternamente com Ele. Eu faço aqui um apelo, se você deseja, meu querido irmão, para você que está e permanece, continuar, cante comigo esse hino. Para você também, meu querido irmão, que está longe, ainda dá tempo, volte para o aprisco. Só há um lugar seguro, em meio a essas cavernas, buracos, montes, animais peçonhentos, ferozes. Só Cristo irá nos proteger desse mundo cruel. E Ele é o lugar seguro, e Ele voltará para nos buscar. Se você aceita, se você está com Ele, está distante dEle, ou você não conhece ainda, dá tempo. Permita que Ele seja o seu pastor. Com esse pensamento, olhando para Cristo e não para a pomba, e sempre para Cristo, porque as coisas deste mundo representam a pomba e vai fugir, vai voar dos nossos olhos. Nós não vamos mais conseguir avistar. Isso é passageiro, mas Cristo não. Cristo será eterno no meu e no seu coração e viverá conosco para sempre. Com esse pensamento, vamos cantar o hino de número 152. Medite nessa letra e louve e peça a presença do grande pastor em sua vida. Glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo ouvirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez, vencendo
Oremos. Obrigado, Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Obrigado, ó Pai, porque antes de ser pastor, Ele foi a nossa ovelha, o nosso cordeiro, e nos justificou com o seu sangue na cruz do Calvário, ó Pai. O pecado foi vencido, ó Deus, pelos méritos de Cristo Jesus, o seu amor expressado com dor, lágrimas, sofrimento e com sangue. Pai, o seu ministério é presente, ó Pai. Cristo continua ministrando por nós, que nós possamos, ó Deus, estarmos sendo santificados. Que o nosso caráter, Pai, possa ser transformado. Que nós possamos, ó Pai, um dia, com Cristo, que já venceu, sermos vencedores. E também, ó Pai, sejamos glorificados, de glória em glória para a sua glória, Pai. Toma todos os seus irmãos, ó Pai, os seus filhos e aqueles também que não conhecem a Ti, ó Pai. Aqueles que, por algum motivo, se afastaram de Ti, em suas mãos. Para que eles possam sentir o desejo, ó Pai, de permitir que Jesus seja o condutor e o pastor da sua vida, ó Pai. Por favor, ó Deus, visita cada pessoa que nos assiste ou que porventura irão assistir essa pregação, ó Pai. Para que o seu coração se abra e Jesus seja o primeiro em seu coração. E assim seja também em nossos corações. Toma conta da tua igreja nesse momento, ó Pai, em que nós sabemos que teremos que estar já posicionados e já estamos ao seu lado, onde teremos a grande batalha do Armagedon, Pai. Onde o dragão se irou contra a mulher e foi pelejar contra os restantes das suas descendências, os que guardam os mandamentos de Deus e que têm o testemunho de Jesus. Nós possamos estar firmes, porque Tu és forte, ó Pai, e o Senhor nos dará força. Que dentro em breve, ó Pai, estejamos contigo nas mansões celestiais. Perdoe as nossas faltas e falhas e traga aqueles que estão longe para o seu aprisco. É o que te peço e agradeço por Jesus. Amém. Tenham todos uma ótima noite.